A bancada evangélica está determinada a barrar a autorização para o cultivo dessa planta medicinal. Eu acho que a gente precisa conversar, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram! Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, você já se inscreve. Ajuda o canal a crescer para a gente conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser contribuir financeiramente com o canal, do lado do botão de inscrever-se tem o botão de tornar-se membro. R$ 7,99 por mês e você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de informação todos os dias. Fechou? Olha só, eu não vou falar o nome dessa planta aqui para não ter problema com o YouTube, mas vocês devem estar acompanhando que o Congresso aprovou o uso de substâncias dessa planta para uso medicinal. Então assim, não é que você pode pegar a planta e fumar para ficar louco, não é isso. Na composição dessa planta tem algumas substâncias que dá para fazer um medicamento que às vezes é o único medicamento que consegue acalmar uma convulsão. Então para a pessoa que está convulsionando e isso dá dores terríveis no corpo, que é uma contração muito violenta dos músculos, às vezes é só essa substância que vem dessa planta que é capaz de acalmar aquela convulsão. Finalmente conseguimos aprovar o uso dessa substância com prescrição médica, para uso medicinal. Não é uso recreativo, é uso medicinal. Mas não se autorizou o plantio. Parece que eles têm medo de que se plantar, vai sair todo mundo usando. Eu acho engraçado. Essa gente acha que se não é permitido, então não acontece. Não é você ir ali na esquina e comprar. Eles acham que não existe para comprar. Mas eles têm medo de autorizar o plantio. O problema de você não autorizar o plantio é que a matéria-prima precisa ser importada. E isso encarece. Então a situação que a gente vai ter é: quem tem dinheiro vai poder ter qualidade de vida, vai poder usar um medicamento e não vai ter convulsão. Quem não ter dinheiro, quem for pobre, vai ter convulsão, vai ter dores terríveis e vai ter que sofrer. É justo isso, na sua opinião? É justo que uma pessoa, por ter dinheiro, tenha qualidade de vida e tenha acesso ao medicamento, e a outra, por ser pobre, não tem acesso a medicamento porque algumas pessoas que se intitulam religiosas decidiram que na religião deles não pode isso, então eles querem impor isso para a sociedade inteira? Imagina, por exemplo, se eu sou hindu, se eu sou judeu, se eu sou shintoísta, se eu sou de qualquer religião, porque uma religião decide que na religião dela aquilo não pode, então quer impor isso para a sociedade. Por que eles não pregam isso para quem segue a religião deles? Então assim, ó, se não serve para você, você não faz, mas não venha impor isso para a sociedade civil. Aí eles não querem isso, né? Eles querem impor para a sociedade inteira. Mas olha a contradição. Quando você fala em liberação de armas, aí nós temos até um presidente que é armamentista e se diz religioso, que para ele, se você falar assim, eu não acho que o país vai ficar mais seguro se tiver arma para todo mundo. O que ele fala? Então você não compra. Dá uma olhada. Por que eu ou Lessa, que não temos treinamento com uma arma, ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? Só você não compra arma. Só você não compra arma. Só você não compra arma. Esse mesmo argumento, se você não concorda, você não compra, ele usa para arma. Mas se você falar, e para essa substância aqui, se você não concorda, você não compra. Aí não. Aí eles querem proibir para a sociedade toda. Você acha isso justo? Você acha isso coerente? Você acha isso correto? E você ter esse privilégio só para quem tem a possibilidade de importar essa substância, que não é a planta, é uma substância dentro de tantas as substâncias que compõem essa planta. Com uma delas se faz um medicamento e só rico vai ter acesso? Pois a discussão hoje é sobre plantio, para a gente ter matéria-prima nacional, barata e fazer o medicamento. Mas mesmo que não fosse o medicamento, digamos que fosse o uso recreativo, eles vão falar que não pode, que isso é coisa do capeta. Vocês sabem o discurso como é. Mas não é interessante? Eu não posso, mas a religião pode usar substância entorpecente nos cultos deles. Não existe a religião do Santo Daime? A religião do Santo Daime, por uma acaso, é ilegal? Não, isso não é permitido na sociedade geral, mas se você tem uma prerrogativa religiosa, se você tem um pretexto religioso, aí pode. Pode dar até para criança, se quiser. É ou não é verdade?
Lá no Santo Daime é uma substância que é entorpecente e as pessoas podem usar, não tem problema nenhum. A Igreja Católica não dá vinho para criança? Não é álcool? O ECA proíbe. Você no Código Penal, você não pode dar bebida alcoólica para criança. Se você tiver um bar, você não pode nem vender bebida alcoólica para criança. Se você mandar seu filho num bar e falar, compra uma cerveja que é para mim, o cara não pode vender para o seu filho. Mas na igreja eles dão. Ah, mas é uma quantidadezinha mínima. A lei não fala de quantidade. Não pode vender. Não pode nem vender. Mas a igreja dá e tudo bem. Aí tá certo. Mas não é brincadeira esse tipo de moralismo, de conveniência? Eu não consigo aceitar esse tipo de raciocínio. Já que nós estamos falando de privilégio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você paga imposto de renda? Eu tenho que pagar, você tem que pagar, todo mundo tem. Igreja não tem. Igreja tem essa prerrogativa, não se cobra imposto de renda de igreja. Porque desde lá de trás, os políticos sempre querem estar bem com as igrejas. A religião católica era uma religião hegemônica, não se cobrava imposto da Igreja Católica, isso teve que ser estendida para todos, porque a lei não pode fazer diferença. Então as pessoas não pagam imposto de renda quando você é uma igreja. Mais uma prerrogativa, você não tem que fazer uma declaração lá, se entra dinheiro, você não tem que dizer qual é a origem daquele dinheiro, qual que é a destinação. Foi assim que pegaram o Queiroz, né? Essa origem do dinheiro. Se você for religioso, você pode falar, é doação, e tudo bem. Não, passei a sacolinha lá, doaram 1 milhão. Mas 1 milhão doaram. E tudo bem, fica por isso mesmo. Como assim? Por que eles têm essas prerrogativas? Por que eles querem estar acima da lei? Você quer ver como eles querem estar acima da lei? Olha, artigo 171 do Código Penal, estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, obter para si vantagem ilícita. Se eu te falar, meu irmão, me dá a sua casa que você vai ter paz, que você vai ter prosperidade, faz uma oferta para a igreja. Se você promete uma vantagem ilícita, induzindo a pessoa a um erro, isso é estelionato. Dá cadeia para religioso? Não dá. Não dá, para eles não dá. Se eu prometer, por exemplo, doa isso aqui, que você vai ser curado, é charlatanismo. Dá cadeia? Não dá. Está no Código Penal charlatanismo. Se eu prometer que você vai ser curado, é charlatanismo. Se eu prometer que eu vou te curar, é curandeirismo. Também é crime. Não dá cadeia para eles. Como nós aceitamos isso? Por que eles estão acima do direito, acima da lei e querem impor os princípios deles para a sociedade? Agora eles não querem deixar que as pessoas não sigam uma prescrição médica, querem dificultar. Quem são eles para impor isso para a sociedade? É a nossa batalha que tem que ser diária pelo Estado laico, nós não podemos aceitar. Vocês já repararam, por exemplo, que quando estoura um escândalo de pedofilia, acontece bastante isso na Igreja Católica, o que eles fazem? Eles mudam o padre de paróquia e fica por isso mesmo. Se tivessem tantos escândalos no McDonald's como tem na Igreja Católica, nós já teríamos fechado o McDonald's. É ou não é verdade? É verdade, mas a gente tolera porque é religião. Eles fazem essas maluquices deles e fica por isso mesmo. Nós não podemos aceitar. O que se está discutindo é o plantio de uma matéria-prima. Nós precisamos dessa matéria-prima para todos. Não é só para o rico, não. Não é só o rico que vai poder ter acesso a um medicamento para evitar de ter uma convulsão. O pobre também tem esse direito. E os religiosos, querendo usar princípios religiosos da religião deles, querem impor a vontade deles para a sociedade. Isso não é admissível, nós não podemos aceitar. Eu queria saber qual que é a sua opinião. O que você pensa? Eu não sei se você tem religião, eu não sei qual é a sua religião, mas eu acho que em assuntos médicos, a religião de cada um você resolve lá. Saúde quem resolve é o médico. Se você não concorda, então você leva o seu filho no hospital dessa religião. Às vezes tem, né? Tem universidade metodista, essa universidade pode ter um hospital, você leva lá, você vai no hospital da sua religião, mas não queira impor a sua religião para a sociedade. Isso não é admissível. E eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Você concorda que uma religião quer impor a verdade dela para a sociedade como um todo? Ou você acha que o Estado tem que ser laico? Que o Estado não deve se preocupar com o que fulano da religião tal pensa? Escreve aqui nos comentários para mim. Fechou?
Um grande abraço para você e eu já fui.